Eu nunca tenho folga no dia de semana, eu tinha até trabalho hoje, mas o cliente vai ficar uns dias a mais no apartamento e mandou mensagens falando: "Olha, eu quero rebocar, né, quero pôr você para a semana que vem, porque eu aloquei para mais uma semana no apartamento, no Airbnb". E com isso eu consegui o dia de folga, né, porque se eu cancelasse, obviamente iam surgir outros apartamentos, e eu optei por cancelar e tirar esse day off para mim, e vi que uma das escolas eu estudo em 2 escolas, 3, né, quer dizer, eu estudava em 3, abandonei uma, estou em 2. Uma é uma escola particular, todas as terças e quintas, e a outra, ela é pública, terça e quinta também, só que com horários diferentes. Uma começa das 8 e vai até meio-dia, a outra das 2 da tarde até às 5. Então, eu vi ali uma oportunidade de sair, né, rever, né, os meus colegas completo ali da turma, e eles iam num passeio no castelo de Rosenborg. Eu já fui no castelo por fora, já fui nos jardins, já fiz acho que umas 2, 3 vezes, que fica próximo da escola, entre se você caminha mais um pouco, chega no em Nihal. Então eu falei: "Vou ir", porque eu nunca tive nesse castelo dentro. O preço dentro é 130 ou 170 coroas dinamarquesas, mas indo com a turma da minha escola, era só 30 coroas, então eu ia poupar muito dinheiro. E assim que o cara viu o meu documento, ele viu que eu falava português, né, uma das minhas línguas portuguesas, ele perguntou: "Qual é a sua língua materna?" E falei: "Minha língua materna é portuguesa", e português. Aí ele me deu um panfletinho aqui do castelo em português, e eu achei isso maravilhoso, eu estava à espera, e enfim, né, maravilhoso o local, espero que vocês gostem. Foi um vlog super, sabe, aconteceu, o cliente desmarcou, tô olhando aqui no Face, de repente vejo que eles vão passear, mas para entrar no castelo eu tive que fazer o teste, né, do corona. Então o que que eu fiz? Eu fui correndo até o Tivoli. Próximo ao Tivoli tem um local que você pode fazer o teste sem agendamento. Os outros locais aqui da cidade são com agendamento. Você tem que ir online e fazer. Acho que eu mostrei isso em um vlog que não consegui fazer naquela altura, mas eu fui nesse outro porque foi mesmo às pressas, não estava programado, aconteceu. Fui lá, fiz o teste, passou acho que 15 minutos, eu recebo um SMS no meu telemóvel, e quando eu digito, né, o meu CPR number, aparece meu resultado negativo. Então foi maravilhoso, porque foi tempo de eu sair do local próximo ao Tivoli e ir para a igreja, encontrar todo mundo. E eu estava na dúvida se eu ia poder pagar ou não, porque se o meu exame desse que eu testei positivo, eu não poderia entrar no castelo, porque você só entra lá provando, né? Então, quando saiu o resultado, eu fiz o pagamento, podia pagar pelo Mobile Pay, pelo telemóvel, ou pagar com dinheiro mesmo. Então, eu entreguei as 30 coroas dinamarquesas em moedas, e foi maravilhoso. Fui pro castelo. Assim que você chega, imediatamente você tem que mostrar o seu bilhete de identidade mais o seu teste do corona. Porque quando você faz o teste do corona, aparece o seu nome completo e todas as suas informações. Então, o governo, né, os locais, eles precisam de fato saber se aquele teste pertence a você. Então, eles olham o bilhete, vê seu nome ali, olham os resultados. Então bateu, e como eu fiz a alteração do meu nome, né, eu tenho o nome do meu marido agora, meu marido também tem o meu nome, eu recebi um novo yellow card, um novo cartão amarelo, e já consta meu nome novo, né? Então no resultado já estava também o nome novo, no meu cartão o nome novo, e foi muito tranquilo. Mostrei a minha identidade, mostrei o meu resultado, e aí tive que tirar a máscara por 2 segundos olhando para a câmera, ainda tem isso, né? Você olha para a câmera principal na entrada do castelo, e isso tem que ser de um por conta do coronavírus. Então, ele falou: você precisa baixar sua máscara por completo, olhar para a câmera por pelo menos 2 segundos. Então, eu tirei a máscara, olhei, aguardei ele falar ok, coloquei a máscara de novo, fui. Aí nisso, aguardando toda a turma, né? Fomos divididos e fomos de 6 em 6. Então, tive que esperar todos os 6 alunos, mais os 2 instrutores que esteve com a gente. E é isso, espero que vocês gostem, quero mostrar para vocês. Antes de entrar, tem que apresentar aqui a identidade e o resultado do coronavírus, do teste. E aqui
Eu já vim aqui várias vezes, mas entrei. O preço pela igreja é 30 coroas, mas aqui o preço é bem diferente. Ou seja, né? Lucrei. Então, esse é o espaço onde você tem que apresentar o teste e a hora que... viemos em um grupo um pouco grande. Só pode entrar de 6 em 6. Então, nossa turma vai ser dividida em 2 grupos. Eu estou aguardando. Esse é o que eu vim hoje. Rosenborg. Aqui tem um mapa, olha, e eu já vou no número 6, porque é o banheiro. E eu sempre foco, porque toda vez que eu venho nesses lugares, gente, eu sou a doida do banheiro. E aqui algumas das... Este cômodo ele pertenceu à princesa Sofia e ela é irmã, né, do rei Frederico. E essa decoração nas paredes é no estilo laqueado chinês de 1665 e é uma das mais antigas do mundo. Olha isso aqui, gente, que maravilha. Eu consegui um em português que eles me deram aqui. Então tem esse mapa e todas as informações. Então, maravilhoso. O castelo em português e que lugar bafônico. Esse é o quarto do rei Cristiano e ele morreu aqui em 1648 e as roupas dele ensanguentadas, elas estão na exibição, então eles gostam de recordar que essa roupa branca aí que vocês estão vendo tem uma marca de sangue, né? E eles gostam de contar essa história.
que o rei ele morreu numa batalha, né, naval entre a Dinamarca e a Suécia em 1644 e ele perdeu a visão. Então eles contam que o rei perdeu um olho e morreu. E no teto, a rainha de Frederico III, a Sofia Amália, está pintada como uma deusa grega Hera. E esse quarto ele é bem bizarro, porque ele contém, né, essas roupas aí com as marcas de sangue e toda essa decoração um pouco pesada. Esse era o banheiro do rei Cristiano. É o cômodo mais baixo dos 3 banheiros. Cada qual tem a sua própria ligação ao fosso, originalmente, e havia uma porta na parede à esquerda que conduzia ao banheiro do rei. Os ladrilhos que aparecem aí são de Delfete e foram colocados em 1705. E é muito, muito perfeito, né, para aquela época. Essa é a sala escura e tem umas figuras de cera, né? Tem as figuras do Frederico III, a rainha Sofia Amália e o seu filho, o príncipe George. E tem uma brincadeira, né? Uma brincadeira ali interna que a cadeira de umedecimento das calças, ela segurava uma pessoa com umas garras ocultas nos descansos do braço e molhava o assento com a água que fluía de um reservatório no encosto. Essa sala, ela é também meio mórbida por conta dessas imagens de cera. Essa sala também é fantástica, né? O aposento do rei. E é engraçado que o teto, né, do castelo inteiro tem essas pinturas maravilhosas. E no aposento do Cristiano, do rei Cristiano, os retratos do rei e da rainha Carlota Amália, eles ficam exibidos ali na grande parede. E no canto distante do parapeito da janela é possível ver também uma ponta da boquilha que conecta o cômodo à extremidade oposta do castelo.
Esse é o corredor de pedra, e no meio do cômodo há uma grande árvore genealógica do Cristiano e uma grande pintura que mostra a procissão em frente ao castelo de Copenhagen, na qual o Frederico III foi aclamado rei, né, o rei herdeiro, em 1660. Essa é a grande árvore genealógica do rei Cristiano. Essa parte não é só no castelo, mas em qualquer local que você vai visitar turistas, tem que esperar a luz estar verde para você poder subir as escadas. Então é quase que um semáforo e quando está verde você pode subir. Essa é a Torre da Escadaria, tem várias imagens de torneios, cavalgadas e vários postes de castelos reais. E também tem imagens de flores de uma artista germano-holandesa, que é a Maria Sibylla Merian. E aqui chegamos no salão, e esse salão exala absolutismo com toda a sua ostentação. Em uma das extremidades do ambiente tem 3 leões de prata de 1670 que estão posicionados como se eles estivessem guardando os tronos do rei e da rainha. E eles foram produzidos, né, com presas de narval e prata, e no centro do teto do Ensduk, em abobada, ao escudo de armas nacional. Na parede há 12 tapeçarias retratando as vitórias do Cristiano na guerra contra a Suécia entre 1675 a 1679. Esse é o gabinete das porcelanas. Essa sala exibe porcelana da China e do Japão, além de itens de 3 fábricas importantes de porcelanas aqui da Europa. A Messine, da Alemanha, a Sèvres, da França e a Royal Copenhagen, aqui da Dinamarca. O aparelho de jantar Flora Danica, na qual as plantas são reproduzidas com precisão botânica, foi fabricado pela Royal Copenhagen entre 1790 e 1803. Essa sala é incrível e ela tem uma proteção de vidro, né? Justamente é como se fosse um aquário ali para proteger todas essas porcelanas. Essa é a Sala das Regalias, né, que desde cerca de 1680 é a sala da torre que serviu como tesouro pessoal do rei Cristiano. O rei ele manteve as regalias, incluindo as coroas, nos armários de parede, e ao lado também está o Gabinete Verde, que continua
os tesouros agora exibidos no cofre no porão do castelo. As luminárias maravilhosas e a parede muito bem... cada detalhe desse lugar é incrível. Uma curiosidade é que todos os objetos dessa coleção eles têm vida dupla e geralmente eles são exibidos no castelo, só que em ocasiões diferentes. Eles são usados pela família real e todas as crianças da família real, desde 1671 até os dias de hoje, elas foram batizadas na fonte que fica à direita dos tronos. E durante o velório, quando o caixão do monarca é mostrado ao público ali na capela do palácio de Christiansborg, nos dias que antecedem o funeral, ele é guardado pelos 3 leões de prata que ficam no salão, ou seja, o caixão em si é decorado com todas essas regalias do tesouro. Eu tava muito empolgado, mas muito empolgado. Tava tudo perfeito, não tinha nada dando errado. Meu teste testou negativo, consegui um day off. O que dá errado dentro de um castelo? Nada. Se não fosse eu cair na escada. Gente, eu dei um tropeção que eu quase derrubei um negócio caríssimo. Nossa, a minha geração... Calma, acho que 20 gerações minha, mais do meu marido, todo mundo, toda minha família no Brasil, gente, todo mundo ia ter que me ajudar. Todo mundo ia ter que vender uma casa, um carro, um rim, porque se eu quebrasse alguma coisa do castelo, meu Deus do céu, quanto que custa um trenzinho daquele, hein? Nossa, se eu quebro alguma coisa. E eu dei um tropicão, eu fiquei com tanto medo, que eu falei, eu me jogo na frente retinho, que nem uma múmia, mas eu não toco em nada. Porque eu quebro um osso, mas não quebro nada aqui. Se eu quebrar alguma coisa aqui, eu não vou ter pra pagar. Ninguém vai ter pra pagar. Essa casa aqui já era, tudo já era, né? Então, eu tropecei, mas fui retinho, assim, que nem múmia, pra não quebrar nada, né? Depois, fiquei atento, né? É que é muito estreito, né? As escadas, assim, vocês vão ver, né? Mas, enfim, dei uma tropeção que quase, nossa, quase perco a alma, né? Esses são os vinhos de Rosenborg, os vinhos do castelo. Então, nessas prateleiras estão as garrafas com o vinho de Rosenborg. Gente, é maravilhoso. Essa parte é exibida, né? Tem em exibição tanto as armas quanto os vinhos. E também tem um quadro, né, de categorias que mostram ali todas as armas que elas eram usadas. A gente já chega lá, eu já conto sobre elas. Esses objetos todos, eles são de marfim e âmbar, né? E eles são, enfim, né? Todos esses objetos aí são torneados e esculpidos. Eles foram mostrados cronologicamente e eles datam entre 1575 a 1850. Alguns desses objetos foram produzidos por membros da família real e outros foram presentes. Só que a maioria foi feita por torneiros e escultores do rei. Frequentemente, entre os objetos, os melhores do mundo. Os objetos de âmbar, o ouro do norte, né, que é como é conhecido, e também foram um favorecimento entre cortes reais.
Nesse monstruário fica os equipamentos de cavalgar do rei e em sua coroação em 1596 e do casamento do seu filho Cristiano em 1634. Ambos os adornados com ouro e pérolas, outros monstruários dispõem objetos valiosos do gabinete verde. Enfim, eles estão organizados de acordo com o seu tipo e o material conforme foram originalmente exibidos. E nos monstruários central há um troféu com um peixe voador, esculpido em cristal, que foi doado ao rei Cristiano por sua mãe rainha Sofia Amália em 1675. Ele foi produzido em Milão, na Itália, ao redor de 1580. Bem, esse é o Ole Hummel, de 1644 a 1710, e ele foi um astrônomo e ele descobriu, né, o atraso da luz. Isso é a velocidade da luz ao estudar as luas de Júpiter. Ele criou também um planetário para demonstrar as órbitas do planeta e criou também um eclipsário para calcular os eclipses solares e lunares. Essas amostras elas foram produzidas em Paris e trazidas para o Cristiano, né, para o rei, em 1682.
Eu tava muito à espera dessa parte, que é a seção inferior. É aqui que fica a coroa dos monarcas absolutistas. E a coroa pesa mais, ela tem 2 quilos e ela foi criada com safiras, granadas e diamantes. Enquanto que um rubi com uma lista de safiras adorna o topo da cruz. A coroa da rainha foi produzida para a rainha de Cristiano, a Sofia Madalena, e lá aparece, né, tem pedras preciosas. A coroa da rainha, ela é de 1648 e todas as coroas elas foram usadas em coroações juntos com outras regalias, incluindo o cetro, o orbe e a ampola no mostruário da parede traseira. Gente, essa parte é maravilhosa. Essa é a parte mais para mim é a parte mais importante, né, que tá ali, né, as joias, a coroa. E é com essa chuva gostosa que eu me despeço de todos vocês. Pra já, é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês e fui!